Bom dia, tudo certo aí? Vou buscar uma frase antiga e que ela é nova todo dia, Marilene Bahia. Seu dia ontem foi bom? Tudo bem, irmão Francisco? Se prepare aí para o senhor fazer a oração inicial da nossa reunião, viu, irmão Francisco? Abre aí o seu áudio, deixa abertinho, cuidado com ruídos, que eu vou chamar o senhor já já. Seu dia foi bom? Para quem conhece a sala, eu vou dizer aqui que o dia só é bom quando eu falo de Jesus. E, Pastor Joel, o senhor está tomando aguinha aí para limpar as cordas vocais? Ele vai pregar daqui a pouco, né, meu pastor? Tudo certinho. Nosso dia só é bom quando a gente fala de Jesus. E tem duas maneiras de falar de Jesus, viu, amado? Viu, Ellen? Você que está aí na Itália, abençoada, amo demais. Tem duas maneiras de falar de Jesus. Aquela ocasional, que acontece lá no mundo onde a gente vai, todas as pessoas que a gente encontra, Maxon. Você está dirigindo aí, né, seu Maxon? Cuidado, olha para frente, varão de Deus. Maxon. E aí, quando você encontra as pessoas e que o fim propósito da conversa, seja o contato que você for, seja o assunto que você tiver, vai ter que desaguar em Cristo. Você nunca mais vai ver aquela pessoa, você vai dar mole, hein? Nunca mais vai ver aquela pessoa. Foi numa parada de ônibus, foi cruzando a faixa que você estava caminhando. Você não vai dar mole, nunca mais. você não- Ele não vai ouvir de Jesus através de você? Como assim? Não. Esse é a modalidade ocasional. E existe aquela que é ordenada em Mateus 18. Ide e fabrique alguém que copie a sua vida para viver o mesmo Cristo que você vive. Porque você copia a vida de Cristo. Discipulado isso. E aí, nesse lugar do discipulado, a agenda, amigo. Você tem horário para tomar banho? Você tem horário para trabalhar? Ah, você tem horário para comer. Tem horário para cuidar da filha, do filho. Tem horário para tudo que é essencial. Você tem horário para tudo que é essencial. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de nós aqui temos em nossa agenda diária tempo destinado para quem nós estamos discipulando? Tem aí, irmão? Tem? Se não tem, está errado. Se o reino vem primeiro, deve estar aqui, ó, esse horário aqui, ó, de ter tempo para aqueles que estão ao seu redor para aprender quem é Cristo através da sua vida, é assim, ó. Primeiro Deus, segundo família, terceiro corpo de Cristo, na comunidade onde você vai viver, quarto tempo para discipulado, porque primeiro é o reino de Deus. Aí depois vem trabalho, faculdade, estudo, recreação. O que você quiser vem depois aqui. O que você quiser vem depois aqui. O que você quiser. Aí é a sua prioridade. Primeiro a prioridade do reino. Primeiro a prioridade do reino. Deus, família, núcleo familiar, corpo de Cristo, tempo para discipulado, e daqui para baixo, aí você ora e peça ao Espírito Santo para te dar a ordem que você quiser aqui, a partir das suas importâncias, a partir das suas necessidades ou de como você entende ser principal as coisas na sua vida. Aí você fala assim, pastor, como é que eu vou conseguir um negócio desse num mundo tão acelerado desse? Então, por isso que você vai receber essa bênção aqui, ó. Lê comigo, Tito, capítulo 3, versos 5 até o 8. Não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo,
o nosso Salvador, irmão. Você acha mesmo, ô inocente, ô criança de peito ainda, você acha que você vai conseguir fazer isso que eu acabei de falar só porque é certo? Só porque está escrito na Bíblia? Só porque Deus quer que você faça? Você acha mesmo que você vai conseguir fazer isso só por uma consciência moral? Não, irmão, isso é sobrenatural. Quem não for renovado todo dia pelo Espírito que foi dado por Cristo vai detestar isso, porque você prefere você mesmo quando você está na carne. E quem prefere a si mesmo não reconhece essa ordem. Deus em primeiro lugar, família, núcleo da igreja e ordem para o tempo para o discipulado. Quem vive para si mesmo, isso aqui é ridículo. Agora, quem é lavado, regenerado, feito novo pelo Espírito todo dia, ama essas coisas. A gente faz daqui para baixo é porque é o jeito de fazer. Igreja, família, núcleo familiar, tempo para ganhar alma para Jesus. A gente faz o resto aqui é porque não tem jeito, tem que fazer, porque nós gostaríamos de ver aqui a vida inteira. Mas não é porque você sabe que tem que fazer, irmão. É porque você recebeu poder para fazer. Não é um treinamento, não é adestramento, é sobrenatural. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe a cumprir a missão sobrenaturalmente. Bom dia mais uma vez. Que alegria poder cumprimentar este exército que se renova a cada manhã com o batismo do Espírito Santo. Eu quero começar dizendo que graça e paz nos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ao abrir meus olhos hoje, a minha oração foi: bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje? Porque não começo nada sem antes falar com o Espírito Santo, sem pedir a direção da sua vida para a minha vida. Que privilégio também é poder falar a esta enorme igreja, esta fiel igreja da madrugada. Parabéns, irmãos, porque buscamos a mesma coisa, estamos no mesmo caminho e estamos na direção certa. Graças a Deus. Que bom que você está aqui. Mas também quero cumprimentar de maneira muito especial este seleto grupo de pastores, meus companheiros. Alguns estão na ativa ainda, outros estão voluntariamente seguindo o seu ministério. Eu tenho vontade de citar cada um desses nomes. Conheço quase todos eles, eles me conhecem há tanto tempo. Obrigado, queridos companheiros. Continuemos firmes nesta caminhada, tá bem? Aprendi há muito tempo, queridos, da Sala 57, de que o Espírito Santo não se presta a colocar no coração dos ouvintes o que antes já não esteja no coração do pregador. Tem sido minha preocupação. Primeiro, viver a mensagem que estou pregando. Sabe, não é fácil. Também sou um ser humano. Também luto contra as vicissitudes desta vida. Mas uma coisa faço, como diz o apóstolo Paulo. Não quero viver do passado, quero viver esse presente e olhando para o futuro, para o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Nesta manhã, iluminado pelo Espírito Santo, o pastor Wagner deu uma introdução da necessidade que temos de colocar as prioridades e de renovação da fé, de crescimento do conhecimento de Deus, sim, do batismo do Espírito Santo, porque essa é a ferramenta, é o poder que vai provocar em nós a mudança que tanto precisamos. Eu agradeço muito. Nesta manhã, a nossa reflexão, nossa mensagem, está baseada em dois versos muito conhecidos da palavra de Deus. E é um desafio
citar palavras tão conhecidas, versos tão familiares e tirar delas novas pepitas espirituais, novos apelos de Deus. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, não é? De forma que, em nome de Jesus, eu peço que você abra a Bíblia neste momento, por favor. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 12. Você vai observar como são tão conhecidos estes versos. Eu vou esperar que você encontre na Bíblia, está bem? A minha está aqui aberta em minha frente e eu posso ler Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Você já encontrou? Posso continuar as considerações? Antes de começar esses dois versos, o apóstolo Paulo já coloca a Bíblia, o escritor da Bíblia, já colocou um subtítulo para esses dois versos. Você pode ver aí? A nova vida. O apóstolo Paulo, então, agora faz um apelo muito veemente, um apelo urgente. Parecia que o apóstolo Paulo estava falando para um paciente terminal, digamos espiritualmente, para pessoas, homens e mulheres que precisam tomar uma decisão urgente. E este apelo é para hoje, é para agora. Vamos ler juntos o que está escrito na palavra de Deus? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Esse é o primeiro verso que nós lemos. Observaram a urgência do apóstolo Paulo? Sentiram como esses versos estavam bem firmes na vida dele? Parecia que ele estava vivendo em nossos dias, não é? Com tantas guerras, com tantas tempestades, com tantas mortes, tantos desamparados. O apóstolo Paulo, conhecendo os dias, inspirado por Deus, trouxe esses versos tão atuais. Eu sei que você, como eu, nós temos nos preocupado com os últimos dias da história deste mundo. Não tem sido fácil olhar a televisão, porque existe morte, conflitos, inundações, queimadas, doenças, pestes. Então, diante deste cenário que você e eu conhecemos, do mundo atual em que estamos vivendo, o apóstolo Paulo dirige esse último e veemente apelo. Rogo-vos, pois, irmãos, observe que ele não está pedindo, ele não diz por favor, não, ele está clamando. Rogo-vos, pois, irmãos, é urgente, diz ele, que pelas misericórdias de Deus, aliás, em Romanos capítulo 12, é repetido o que Lamentações do profeta Jeremias disse, não é? Que as misericórdias do Senhor são a causa porque não somos consumidos. E o apóstolo Paulo se vale desse argumento, dessa única causa que não somos consumidos, são as misericórdias de Deus. Observe que não é a misericórdia, não está no singular, está no plural, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, não é? Então, como o apóstolo Paulo estivesse pegando muitos dias, as misericórdias do Senhor é o motivo por que não somos. Então, devido a essas misericórdias abundantes na sua vida e na minha, o apóstolo Paulo diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que significa isto? Vamos detalhar algumas partes desse verso. O apóstolo Paulo está falando de uma entrega para Deus, como uma oferta animada, sincera, verdadeira. Em outras palavras, nossa consagração diária, a cada instante. Este culto racional que ele se refere é quando entendemos e aceitamos a misericórdia de Deus e quando adoramos em espírito e em verdade. Culto racional é uma entrega a cada dia. Culto racional é um relacionamento íntimo, muito crescente com Deus.
Então, quando ele diz em sacrifício vivo, significa uma vida animada, uma vida ativa, cumprimento de missão. Estamos em movimento, como ensina a Sala 57. Isto é sacrifício vivo. Quando ele diz santo, se refere a sincero, consciente, homens e mulheres separados. Não significa santos sem pecados, claro, já entendemos isto, mas é que fomos chamados, aceitamos e agora vivemos para um propósito, para uma missão. Isso que o apóstolo Paulo quis dizer ainda no seu primeiro verso, Romanos capítulo 11, verso 1. E quando ele diz que sejamos agradável, o culto agradável ao Senhor, um culto verdadeiro, consciente, de coração, não pode ser fingido, não pode ser aos pedaços, não pode ser a prestação, tem que ser total. Isso é um culto sincero e verdadeiro. É assim que o apóstolo São Paulo está dizendo: rogo-vos que apresenteis, que vivam desta maneira, que sejam verdadeiros, transparentes, que sejam porta-vozes, representantes dignos do Senhor. Isso é urgente. E já no segundo verso, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observaram, irmãos, ele está pedindo que nos transformemos, ou seja, mediante a obra do Espírito Santo, permitamos, aceitemos ser transformados, não se transformar, ou seja, não se conformar com este século. Não, não assumir, ele está dizendo, os padrões, os costumes, nem a moralidade desta sociedade perdida. Não. Sejam transformados, permitam a obra do Espírito Santo. Não viva como este mundo vive, não siga este mundo. Em outras palavras, não se envolver com as práticas deste mundo. Quantas armadilhas, não é? Quantas tentações, quantas setas do inimigo. Use a couraça da verdade, couraça do Evangelho. Jesus Cristo é o nosso escudo. Em outras palavras, a sua palavra nos ensina isto. Então, não amar as coisas deste mundo, pensar mais nas coisas do alto do que das coisas da terra. Amados, na verdade, nossos pés ainda estão na terra, mas nossos olhos e nosso coração precisam estar no céu. Sim, eu quero repetir que o céu precisa estar em nós antes de nós estarmos no céu. E isso é urgente, diz o apóstolo Paulo. Viver menos para este mundo, cada dia menos para o mundo e cada dia mais para o céu. Isso, em nossas palavras, é a santificação, é a transformação urgente que você e eu precisamos. Vou fazer uma pausa agora, para que você possa refletir. Você tem sentido que sua vida tem mudado periodicamente? Iniciamos mais um ano, já estamos quase na metade deste ano. Alguma coisa mudou na sua vida este ano? Abandonou algum pecado acariciado? Sentiu que sua vida recebeu um up na fé, no conhecimento de Deus? Sim, Deus e você sabem aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Você sabe, sim, você sente. O Espírito Santo continua trabalhando em sua vida, operando sua obra. Então sabe no que já mudou, no que precisa mudar. Quem sou eu para apontar e dizer precisa melhorar nisso, nisso, naquilo outro? A verdade é que eu posso dizer, precisamos ser transformados, renovados. Quando o apóstolo Paulo diz que precisamos transformar, que apresenteis o vosso corpo, significa não concordar com o pecado, com o erro, não acariciá-lo, não mantê-lo,
Oh, amados, eu sei que isso é uma guerra constante, é uma luta diária, sim, porque o leão vive bramando, não é? Nós precisamos correr desse leão da tentação, tirar os nossos olhos, viver uma nossa nova vida cada dia. Lembrando do subtítulo que o apóstolo Paulo, ou a Bíblia diz aí nos seus versos, no anterior os versos, nova vida, novo nascimento, nova experiência com Deus. Então, quando ele diz se transformar pela renovação do vosso entendimento, é ter a mente mudada para a nossa maneira de pensar, o procurar pensar com a mente de Cristo, amar com o coração de Cristo, usar as palavras de Cristo. O agir de Cristo deve ser o nosso agir. Falar como ele falou, viver como ele viveu, amar como ele amou e como ama, proceder. E isso é ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Isso é possível viver essa transformação quando entendemos a misericórdia de Deus, mudando nossa maneira e as coisas da nossa vida. Há um pensamento aí fora que diz: ninguém muda ninguém. É verdade. Quem muda é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? Claro. Então, peçamos cada dia a renovação do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, para experimentar. Aí sim, vamos experimentar. Não é? Veja que o apóstolo Paulo usa a expressão experimentar. Não é apenas uma prova, mas experimentar diariamente, viver essa nossa vida. Não é somente poucas chuvas, poucos pingos, mas experimentar uma chuva torrencial, o poder completo do Espírito Santo na sua vida e na minha. Isso é experimentar, nos alimentar diariamente. Repito, não são pequenas porções experimentadas, mas viver uma experiência, experimentar uma nova vida para que ele viva constantemente. Amados, o Evangelho deve transformar nossa mente, mudar nossa maneira de pensar, essa maneira herdada dos nossos familiares, nossos amigos, os padrões escolares, não é? As maneiras de viver, as manias, os calos espirituais, isso precisa ser mudado. O Evangelho, quando Cristo penetra no coração e ocupa completamente, sim, é mudado, tudo é transformado. Se ainda estamos reservando no cantinho do coração algo que não queremos mudar, não queremos deixar, é porque não estamos tendo Jesus 100%, o Evangelho 100% dirigido à nossa vida. Sim, pois somente assim, sendo transformado pelo Espírito Santo, é que vamos ser exemplos de Jesus Cristo. Isso é, retratos vivos de Jesus Cristo. Eu li certa vez sobre Sadhu Sundar Singh. Ele foi um indiano que, ao completar 21 anos, ele tomou uma decisão na sua vida, se parecer com Jesus Cristo. Ele deixou seus cabelos crescer, sua barba crescer, ele se vestia como Jesus e ele praticava a vida do Nazareno. Sim, ele saía de porta em porta. Ele visitava as pessoas levando alento, levando esperança. Mas não era só falar, ele vivia isto na sua vida. Ele era simpático, ele era missionário, ele era um peregrino. Ele ia à casa das pessoas e, quando via uma necessidade, ele trabalhava, ele ajudava as pessoas a superarem suas dores. E o livro sobre a vida de Sadhu Sundar Singh tem como título O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Isto porque ele caminhava tanto que seus pés feriam em suas sandálias, em suas alpargatas. Ele era um apóstolo na expressão correta e completa da palavra. Certo dia, ele se parecia tanto com Cristo que certo dia bateu à porta de uma amiga
desde o tempo de infância. E ao bater ali, percebeu que apenas uma menina, uma secretária do lar, que ajudava sua amiga, abriu a porta. E esta meninazinha viu aquele homem alto, bonito, simpático, olhou bem nos olhos dela, mas ela disse: a mamãe não está, ou a patroa não está. Mas ele disse: por favor, diga para alguém que está em casa que Sadhu Sundar Singh chegou. A moça bateu a porta no rosto do visitante e saiu correndo lá para dentro. E buscou, falou a patroa: patroa, patroa, aí fora tem um homem que seu nome é uma embrulhada, que ninguém entende. Mas se bem que poderia ser chamado de Jesus, pois parece muito com ele. Aquela pessoa que estava em casa disse: por favor, abra a porta. É Sadhu Sundar Singh. Ele era conhecido. Em outra ocasião, diz o seu livro, seu histórico, que ele bateu a porta de outro amigo, também amigo dos tempos de rua, quando era criança, agora casado, tinha 2 filhos, e a porta lhe abriu para ele. Seu amigo introduziu o visitante à sua casa. Na sala, o visitante foi apresentado melhor pelos 2 filhos da casa. E o pai disse: Sadhu, meu amigo, esses são meus 2 filhos, que Deus me deu. Essa é minha esposa. E ali eles conversaram longamente. Mas a noite chegou, o jantar foi preparado. Sadhu Sinti se alimentou com aquele homem, com aquele amigo. Foi preparado um quarto para ele. E ele, enquanto estava depois do jantar, enquanto esperava chegar o momento das crianças dormirem, as crianças pediram para brincar com Sadhu Sinti no tapete da sala. E ali os pais viram os seus 2 filhos subirem nas costas de Sadhu Sundar Sinti e brincar como velhos amigos. Os pais ficaram assim impressionados como é que os filhos se adaptaram tão cedo, como amaram tão rapidamente aquele homem que se parecia com Cristo. A noite chegou, foram dormir, os meninos foram dormir. Logo cedo, na madrugada, Sadhu Sinti despertou, se despediu do casal, os filhos ficaram dormindo. Mas mais tarde, quando os filhos acordaram, eles foram correndo no quarto do visitante. Para surpresa dele, os lençóis estavam dobrados. Então eles correram até a cozinha e perguntaram: mamãe, mamãe, para onde foi Jesus? Ele já foi embora. Sabe, amados, a lição da história é que não precisamos deixar os cabelos crescer a barba ou nos vestir como Nazareno naquela ocasião. A verdade é que precisamos viver como Cristo viveu, falar como ele falou, ter uma vida ativa. Homens e mulheres, retratos vivos de Jesus Cristo, procurando fazer a obra do Mestre ou continuar. E, aliás, eu costumo dizer que não estamos aqui para continuar a obra do Mestre. Na verdade, fomos chamados, você e eu, para concluir a obra do Senhor Jesus Cristo. E isso é possível mediante o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, suas palavras ecoam em nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Mas agora eu preciso ser mais pessoal com todos vocês. Preciso ser mais positivos. Mudar em quê? Transformar em quê? Bem, eu trouxe uma lista aqui para você pensar junto comigo. Mudar tendo mais comunhão diária com Deus. Uma vida devocional mais presente, mais contínua. Estudo da palavra de Deus, do Espírito de profecia, uma vida de oração. Sim, mudar para ter mais fidelidade os dízimos e ofertas. Você sabe, cada um sabe no que precisa ser transformado. Perdão. Todos sabemos em que precisamos mudar, o que precisamos ter mais,
na nossa vida, não é? Mais harmonia na vida matrimonial. Hoje os casamentos são tão frágeis, precisa ter mais comunhão entre marido e mulher, como também com seus filhos, não é isso? Quem sabe este é o apelo urgente para hoje, para a nossa vida, a sua vida, a minha vida. Mudar para ter mais vivência com o próximo, mais relacionamento. Como as amizades são tão descartáveis hoje, não é? Como são tão mudadas. Então, precisamos ter mais relacionamento, fazer mais amigos, falar deles, de Cristo, através de nós, retratos vivos de Cristo. Sim, mais cuidado com a nossa saúde, a minha e a sua saúde. Lembrando que o corpo é templo do Espírito Santo. E como tem sido difícil, não é? Ter saúde com essas intempéries do tempo, com essas mudanças climáticas e com a nossa própria maneira de viver, de nos alimentar, de nos comportar. Como tem sido difícil manter a saúde, mas lembre-se, temos um compromisso com Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Ele. Nosso corpo não é qualquer matéria, ele é templo do Espírito Santo. Precisamos mudar urgentemente. Quem sabe ter mais intimidade com o Espírito Santo, não somente na sala 57, mas durante o dia, passar o dia falando com o Espírito Santo, dialogando com ele, buscando em espírito e em verdade. Precisamos mudar nesse aspecto também. Por falar em mudar, queridos amigos, quero terminar contando uma experiência. Um grande navio se engrava às ondas do oceano. Mas naquele momento, naquele dia, havia um espesso nevoeiro. E aquele navio, aquele gigante navio, aquele navio cargueiro, grande e pesado, observou que na mesma linha marítima, na mesma direção em que ele estava tomando, na mesma rota, ele viu luzes piscando lá adiante. Eram sinais, era uma linguagem de código Morse, ou seja, linguagem através de luzes piscando. E aquele comandante observou que aquelas luzes estavam dizendo para ele: por favor, mude sua rota 10 graus ao ocidente. E o capitão ficou assim pensando, mas eu que tenho que mudar, estou na rota certa. Mas as luzes trouxeram para ele mais uma vez mais um recado. Disseram: o senhor mude o seu curso 10 graus a oriente. Enquanto o navio devia mudar 10 graus a ocidente, aqueles sinais estavam dizendo que ele devia mudar 10 graus a oriente, ou seja, desviar do lado para a direita ou esquerda, porque poderiam colidir. E o diálogo continuou. De sua parte, o capitão daquele grande navio disse através de sinais, através de luzes: eu sou um capitão de mar há 35 anos. Por favor, tenho 35 anos de experiência, mude seu curso 10 graus ao ocidente. Qual não foi sua surpresa? Que as luzes comunicaram, daqueles que estavam lá na frente, na mesma linha marítima, eles comunicaram: eu sou um marinheiro de 4ª classe. O senhor mude 10 graus ao oriente. O capitão não podia entender. Estava irado. Como ele tinha que mudar? Seu navio é grande, enorme, pesado. E ele continuou dialogando com aqueles sinais. O capitão, desta vez, mandou através de código Morse, de luzes: eu sou um navio cargueiro com 50.000 toneladas. Mude seu curso 10 graus ao ocidente.
um apelo urgente do capitão, não é? Daquele comandante. Para sua surpresa, veio a última resposta, a última mensagem daquelas luzes que estavam bem à sua frente agora. As luzes diziam assim: eu sou um farol, mude o seu curso 10 graus a oriente. Amados, que experiência daquele comandante. Ele estava indo de direção a um farol. Não era outro navio que poderia mudar o curso. O farol não sai do seu lugar. Ele está alicerçado num rochedo e está ali para orientar os marinheiros, para orientar os navios na sua rota. Da mesma forma, meus queridos irmãos, Deus concedeu à sua igreja o dom de profecia para iluminar a nossa jornada espiritual rumo ao porto seguro, ao porto que se chama o céu, a eternidade. E devemos considerar uma grande bênção atender às suas orientações. Não foi à toa que, inspirado, o apóstolo Paulo diz: transformai-vos, mudai, por favor, pelas misericórdias de Deus, que são renovadas cada manhã, mudem sua maneira de viver. Desculpe, sua maneira de viver. Experimentem uma nova vida espiritual, uma nova maneira de seguir a Cristo. Precisamos muito disso, queridos. Porque lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nascem em vosso coração, nasce em você. Atendam a palavra do Senhor, a profecia, compreendam os dias em que estão vivendo. Isso é urgente. Por isso o apóstolo Paulo usou de todas as palavras inflamadas para dizer: mudai-vos, transformai-vos, tenha uma nova vida. Queridos amigos, querida igreja da Sala 57, Deus e você sabem o que precisa ser mudado em sua vida e em minha vida. Faça isto agora. Faça isto agora. Comece a mudança hoje, fazendo um pacto com Deus. Isso é muito importante. Eu quero terminar contando uma rápida história. Gosto muito de experiências, de pessoas que viveram uma vida com Deus, passam a ser também um exemplo para nós hoje, não é? Bianca foi uma moça de 21 anos. Nasceu e foi criada no interior do estado, numa cidade pequenininha. A sua família era sua mãe, ela, que era mais velha, e 2 filhos pequenos, 2 irmãos pequenos, dois filhos que a sua mãe tinha. E ela era ajudante da sua mãe, ajudava a criar seus irmãos mais novos. Mas o tempo estava passando e ela não tinha trabalho, não tinha estudo. Ela não estava crescendo. A sua vida precisava dar uma guinada, precisava ser alguém na vida. Depois de muito pensar, com muita dor no coração, chamou a sua mãe e disse: mamãe, eu vou embora. Eu vou buscar uma cidade grande. Eu preciso estudar, eu preciso ter um emprego, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso ter minha vida, a senhora entende? A mãe começou a chorar. Bianca também chorava em ter que deixar sua mãe e seus 2 irmãos, mas a verdade, ela precisava pensar nela, precisava voar, precisava crescer, precisava ser alguém na vida, porque naquela cidadezinha, o que seria dela? Que futuro ela tinha, não é? Depois de abraçar sua mãe várias vezes, preparou sua pequena mala, se despediu aos prantos da sua mãe e se foi. As poucas economias que tinha, pagou a passagem
E ela viajou durante 3 dias até a capital, até uma cidade grande. E ali o pouco dinheiro que tinha deu para pagar adiantado uma pensão 1 semana. Explicou para aquela senhora da pensão que ela iria sair à rua, ia pedir emprego, ia conseguir um emprego para pagar e para se manter naquela cidade. E Bianca assim fez. Lutou. Cada dia estava entregando currículos, cada dia estava buscando emprego, cada dia estava pedindo oportunidade. Mas, amigos, a semana passou, o mês passou, o ano passou, e Bianca já estava passando necessidade porque ninguém lhe abria a porta. Sim, ele não conseguiu estudo, não conseguiu se manter, vivia de favores, não tinha trabalho, e depois de 1 ano lutando para conseguir algo, amados, Bianca se jogou na vida nas ruas. Sim, lamento em dizer que ela começou a vender o seu corpo. Passou a ter aquela prática diária. Sim, ela vendia o seu corpo para se manter, para se alimentar, para pagar a sua pensão. Como era jovem, bonita, disposta, forte, no início lhe rendia um pouco de dinheiro. Sim, ela foi envolvida por aquela prática. Ela caiu na prostituição e os dias estavam passando e anos também. Mas o tempo passa, não é? O pecado corrói as pessoas, lamentavelmente. O pecado joga a pessoa na sarjeta. Bianca ficou doente. Já não era mesmo o mesmo serviço que ela prestava. Os seus amigos, seus amantes foram embora. Bianca começou a ficar sozinha, já não se mantinha. E os anos passavam. 3, 4, 5, 6 anos. Ela já não podia viver naquela prática mais. Ela não tinha como se manter. Vivia de pedir alimento nas casas. Imagine que ponto ela chegou. Em um dia, ela se viu diante do espelho. Ela se olhou e disse: Mas sou eu mesmo? Bianca, em que você se tornou? Olha seus cabelos, olha seus lábios, olha seu rosto, olha o seu corpo. E ela sentiu o desejo de mudar, de ser uma nova criatura, tal como o filho pródigo, que depois de tanto tempo, né, lembrou-se do seu pai, ela também se lembrou de sua mãe. Como uma filha pródiga em nossos dias, ela olhou bem para o espelho, chorou amargamente e disse: Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para minha mãe. Mas ela pensou: como vou voltar? Olhe como eu estou. Olha meus cabelos, meu rosto. Olha minha vida em que eu me transformei. Como é que eu vou voltar? O que vai dizer minha mãe? O que vão dizer os vizinhos? O que vai dizer minha pequena cidade? Todos vão ficar sabendo. E ela chorava, mas estava decidida a voltar. Ela pediu ajuda na rodoviária. Alguns filhos de Deus lhe ajudaram com a passagem. E ela, por 3, 4 dias, voltava para sua casa. Mas pensou: eu só vou entrar na minha cidade à noite. Eu só vou bater a porta da minha casa à noite. Não quero que ninguém veja. Não quero que meus vizinhos critiquem, aponte o dedo para mim. E assim ela fez. Ela chegou já de noite em sua cidade, mas esperou da meia-noite. Esperou, chegou a madrugada. Quando os vizinhos todos estivessem dormindo, as portas e janelas fechadas, nenhuma luz mais, ela iria bater a porta da sua mãe. E assim fez. Já era 1 hora da manhã, e Bianca, pisando leve, chegou até a porta da sua casa. Olhava de um lado para outro, para ver se alguma vizinha, algum vizinho não iria vê-la. E ela então bateu lentamente a porta da sua casa. Bateu lentamente, sussurrando: Mamãe, eu estou aqui. Mamãe, sou eu, Bianca. Mas
Quem sabe sua mãe estava num pesado sono. Estava lá dentro, não podia ver, ela não estava batendo com força. Ela foi obrigada, com medo de que os vizinhos lhe vissem, e ela bateu mais forte. Mamãe, abra a porta, sou eu. E ainda não foi atendida. Ela estava preocupada. Logo ela seria vista. Mas mesmo assim ela bateu com mais força e, para sua surpresa, a porta estava aberta. Estava apenas encostada. Ao bater mais forte, a porta se abriu lentamente. Ela ficou surpresa, mas como? Esta hora de madrugada, mais de uma hora, a porta da minha casa aberta. Mesmo assim ela entrou, fechou a porta para que ninguém observasse. Foi até o quarto da sua mãe. Ela estava dormindo profundo. Ela sentou-se ao lado na sua cama, passou a sua mão lentamente no braço da sua mãe para não assustá-la, dizendo: Mamãe, sou eu, Bianca. Sou eu, mamãe, acorde. Sua mãe acordou. Mesmo ali deitada, sentou-se e abraçou Bianca. Choravam as duas agora. E a mãe dizia: Bianca, que bom que você voltou. Minha filha, que bom que você voltou. As duas não podiam falar de tantas lágrimas, soluçando as duas. Mas depois de algum tempo, matando a saudade e apertando a sua mãe, ela parou um pouco e disse: Mas mamãe, uma observação. Eu cheguei mais de uma hora da manhã e a porta estava aberta. Lembra quando eu saí daqui há 6 anos atrás? Quando eu saí, disse: Mamãe, os meus irmãos são pequenos ainda, a senhora deve trancar a porta, fechar a porta depois de certa hora. À noite é perigoso, de madrugada é perigoso. Lembra que eu lhe falei, mamãe, para fechar a porta direito? A sua mãe ainda estava chorando, mas segurou um pouco o pranto e disse para aquela filha: Bianca, minha filha, há 6 anos que eu não fecho essa porta, esperando que você volte. Há 6 anos, mas mamãe, a senhora não fechou, não, minha filha. Eu estava orando por você cada dia. Eu sabia que em algum momento você ia voltar, então eu deixava a porta aberta. Há 6 anos que eu estou lhe esperando, de portas abertas. Quando li essa história, eu transportei para nós, para a nossa vida. Lá em Apocalipse 3, verso 20, diz: Eis que eu estou à porta e bato. Mas vamos imaginar outra coisa, vamos pensar. Por quanto tempo o Espírito Santo vai permitir que a porta esteja aberta, a porta da graça, para mim e para você? Se os dias são tão maus, por que ainda não entramos? Por que não aceitamos a graça de Cristo completamente? Pense um pouco. Por que relutamos tanto em mudar? O ser humano parece que tem dificuldade em mudar, em deixar as coisas, deixar os costumes para aceitar a vida com Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 diz: hoje, não diz hoje, diz agora, é o tempo sobremodo importante, agora. Agora eu e você precisamos mudar, você e eu. Ser transformados pela obra do Espírito Santo, permitir que Deus complete a sua obra que um dia começou na sua e na minha vida. Não é isso mesmo? A pergunta para finalizar é: até quando a porta da graça vai estar aberta para você e eu voltarmos para os braços de Cristo? Pense nisso, amigo. Eu quero orar. Eu quero orar por você, por sua decisão hoje. Quem sabe decisões. Eu também tenho orado, tenho tomado decisões, mas quero orar porque você sabe o que precisa mudar. Feche os seus olhos. Vamos Opa, orar? Poderoso Deus e querido Pai Celestial, te louvamos pela maneira gentil e poderosa que tens guiado os nossos passos, nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos tanto amor, tanta misericórdia,
mas aceitamos sim, porque cremos nos méritos de Jesus Cristo. E o seu sacrifício não foi em vão na nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia. A estrela da alva já está desaparecendo, o astro-rei logo vai sair. Que Jesus Cristo seja o sol também na vida de cada um da sala 57, dos seus familiares. Que o sol da justiça possa brilhar e aquecer a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela existência desta igreja da madrugada, por esses teus filhos que cada uma das janelinhas recebam a visita do teu Santo Espírito nesta manhã. E antes de qualquer atividade, de qualquer plano para este dia, nós possamos sentir que o Espírito Santo está sendo colocado em nosso coração e dirigindo a nossa vida. Sim, Senhor, nós queremos mudar, ser transformados dia após dia. E é pela contemplação de Jesus Cristo que somos transformados. É pelo poder do Espírito Santo. Então, batiza-nos. Esta é a razão principal deste culto, desta igreja. Batiza-nos mais uma vez. Abençoa o pastor Wagner, todos os moderadores, todos os seus colaboradores, todos os seus intercessores, para que continuemos nessa marcha e até o Senhor aparecer nas nuvens dos céus. Abençoa cada família, cada filho teu. Aceita no Senhor, pois nos entregamos mais uma vez nesta manhã e o fazemos no eterno e sagrado nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pastor Wagner, antes de me despedir, posso dizer mais alguma coisa? Por favor, Para o meu pastor pastor. Wagner e para esta multidão, é que eu amo vocês todos. Eu preciso de vocês para ser feliz, para estar satisfeito. Você é a parte visível de Deus. Não esqueça disto. Viva hoje como representante de Deus. E hoje eu creio mais em Deus, porque você existe. Pastor Wagner e todos nós da sala. Obrigado, amigo, pelo privilégio. É uma honra. Sempre à sua disposição. Fica com Deus. Um Eu amo abraço. o Senhor, meu pastor. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque o Senhor existe. Obrigado demais Amém. pela sua presença conosco. Grande abraço. Um grande dia. É um privilégio, irmãos, contar com homens como esse e todos os outros que nos ajudam aqui, porque eles têm larga experiência na palavra. Não somente na condução da palavra, como você viu aqui, com espiritualidade, mas também são meus conselheiros aqui, né? Muitos deles muito mais experientes que eu, muito mais capazes do que eu no ministério. Eu fico muito bem sustentado. Se eu fizer alguma coisa aqui que não está certo, rapidinho, eu tenho gente para me ajudar. E quando eu faço certo, eles me apoiam sempre, valorizam o trabalho. Então, esse suporte de pastores aqui é uma bênção. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Bom, a sala 57 tem alguns fundamentos, alguns ensinamentos que nós priorizamos aqui na sala. São esses quatro aqui, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Isso é bênção demais. Aí no seu link que você recebeu, me faça um favor. Não mexa nesse link. Manda como você recebeu. Toda vez tem uma frase nele que condensa uma das ideias que a gente ensina aqui, que acabou de ser registrado nessa vinheta. E dessa vez, no Desejado de Todas as Nações, está escrito assim, ó. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto querer como efetuar. Isso aqui é tremendo, irmãos, tremendo. Porque Cristo é o modelo. Cristo nos salva, Cristo nos substitui, nos redime, nos perdoa,
nos concede sua vida perfeita através do Espírito, mediante o Espírito, opera Deus em seu povo. Ele nos salva através de Cristo e opera por meio do seu Espírito. E aí o Espírito promove o desejo de aceitar Jesus e ele dá o poder para continuar em Cristo, renovando a nossa mente. Esse plano é perfeito. A gente só precisa entendê-lo perfeitamente. Coisa boa, Dona Juscelia Azevedo B. Mota. Aí tem um nome grande, hein, Dona Juscelia? Deixa eu chamar a Rai aqui. A Rai está lá em Portugal. É lindinha a história dela. Nós vamos conhecer agora nesse próximo momento. Rai, bom dia, minha filha. Tudo bem? Pode abrir o áudio aí, minha filha. Bom dia. Não estamos com áudio. Bom dia. Aumente o volume do seu telefone celular. Pode ser que ele esteja baixo. Você vai entrar e sair de novo, tá, Rai? Porque você não conectou áudio. Então sai e entra lá, por favor. E vai dar certo. A Rai não conectou áudio. Vou tentar mais uma vez. Enquanto isso, vamos conhecer gente da sala. Eu gosto demais disso, irmãos. Essa pessoalidade que a gente pode ter aqui é um negócio muito bom, né? Ó, lá vai. A Joelma estava ali saindo. Eu não sei por que que ela. Aí, ó, agora sim. Aí a Vera Portes tá num desaguado danado, tá num frio a Verinha, misericórdia, tadinha, Jesus. Abençoa essa bichinha com o frio que ela tá sentindo. A Ângela, eu já ia buscar a Ângela Costa, saiu. A Penha Barros. Penha, olha que coisa mais linda. Eu não vou mostrar a Eunice, que a Eunice está tomando café da manhã, eu estou de jejum. Tá bom, dona Eunice? Você fica me fazendo figa aí, eu com fome e você mastigando, né, dona Eunice? Estou de olho na senhora. Agora sim, vou buscar a dona Ângela Costa. Ó, Ângela Costa aí, ó. Sorrisão, hein? Vou mostrar uns homens aqui para mostrar que nós estamos na área, viu? Ó, o João Mengue aí. Esse irmão João tem tempo que está com a gente. Um abençoado do Senhor, viu? Bom dia. Seu Adelino, ó o Adelino aí, ó. Aí tá firme e forte. Cadê os homens dessa sala? Eguinaldo hoje não tá na janela dele, não, irmãos. Olha, Eguinaldo tá no carro hoje, tá vendo? Um abraço, beijo no coração, viu, meu amado? Vamos ver, Rai? Abre aí seu áudio, vamos ver se vai dar tudo certo. Só um minutinho, só um minutinho. Pronto, vai. Vamos ver se vai dar certo. Abre o áudio. Ai, pastor, está ouvindo? Opa, agora começou a dar um áudiozinho. Bom dia. Bom dia. Ainda está muito baixinho. Ai, eu creio que está com problema então no celular. Aí agora ficou um pouquinho melhor. Ficou, ficou mais próximo. Não Eu precisa ficar, aproximei. não precisa se aproximar, não. O áudio tem que ser captado normalmente, porque senão o seu rosto vai ficar bem grandão para nós. Dá para Pode ficar, ouvir? dá para ouvir. Pode ficar distante normalmente. Rai, você está onde? Eu estou no meu quarto, um quarto aqui de hóspede. Aí na sua casa, que fica onde, minha amada? Ah, aqui em Portugal. Aqui eu moro em Portugal e na vila de Ponte de Lima. E tem quanto tempo que você mora em Portugal, lindinha? Tenho 7 anos. 7 anos que está aí. Sete Já fala anos. o português de Portugal? Ralo bastante porque eu convivo, trabalho na escola e tenho que mesmo pronunciar para poder eles entenderem. Eu trouxe a Raia aqui hoje para você ouvi-la. Sabe por quê, amado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava ouvindo a Dodor orar. Outro dia eu disse aqui, eu preciso de um milagre. Preciso mesmo de um milagre. Esse jovenzinho que talvez tenha que amputar a perna precisa de outro. A Veneza diz que não tem remédio que tire as dores dela. Nós precisamos de um milagre. E o milagre, amado, está à disposição. Porque, veja,
Pensa comigo aqui. Se Deus não fizesse milagres, então que sentido tem a gente orar? Pensei durante a Dodoro orando, né? Que sentido tem a gente orar se Deus não pode fazer os milagres que a gente pede? Então, a gente só vai agradecer e parar de pedir, né? Então, Deus pode fazer milagres. Já vou com você. Todos os milagres realizados no Novo Testamento têm finalidade de ressaltar que Jesus é o Filho de Deus, portanto, é feito com fim e propósito de salvação. Segundo, não tem um milagre que a pessoa não tenha expressado fé, confiança em Deus. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Você crê? Creio. Essa é a ordem do milagre. Uma outra coisa importante que eu preciso notar em relação ao milagre, e você vai entender por que que eu estou fazendo isso dentro do testemunho da Rai, é que o milagre não é a primeira urgência de Deus em minha vida, na vida de quem precisa. A primeira urgência de Deus é me salvar. E se qualquer milagre que ele for fazer, mesmo que eu tenha fé, fé em Deus, creia que ele pode fazer e me aproxime assim dele. Se eu entreguei para ele o controle da minha vida, e ele sabe que esse milagre pode me tirar, ele sabe que esse milagre vai me tirar da presença dele, o Senhor não concederá o milagre. Porque o primeiro propósito do Senhor é a nossa salvação. Então, ele faz a gestão da nossa vida com a salvação em cima da mesa. Do nosso lado, a gente precisa ter fé para entender quando Deus não atende exatamente como eu peço, porque ele sempre atende. E é nessa hora que a fé é amadurecida e ela é provada. Mas peça um milagre. Deus pode fazer. E entregue na mão dele a autonomia da sua vida. Porque Deus fez um milagre na vida da Rai. Que ela vai contar aqui, não é fácil de superar. Bom, a Rai, mãe berço adventista, depois a mãezinha dela vai abandonar a fé. Ela teve um pai alcoólatra, uma família de 7 filhos. E aos 12 anos de idade, você e seus irmãos foram batizados na Igreja Batista, né, Rai? Sim, Quanto tempo sim. você passou na Igreja Batista, amado? Ai, eu fiquei muitos anos. Eu acho que eu tinha 12 e saí com 22 anos. Foi quando eu saí da Igreja Batista, fui para a Igreja Adventista. Você saiu da Igreja Batista e foi para a Igreja Adventista. Sua mãe saiu de uma religião mística Mística, foi para para Batista. para a Igreja Batista. E foi muito interessante porque a sua mãe, ela manifestava algumas questões Isso, bastante estranhas, né? isso. Possessões, até que numa visita de um irmão da Igreja Batista, sua mãe foi libertada. Libertada. Como é que foi essa visita, Rai? É, eles fizeram uma comunidade lá na nossa e convidou, ia ter um seminário e convidou todos nós para irmos para essa reunião. Eu era criança, meus irmãos, então tem um irmão mais novo aceitou Jesus. Então, já que o irmão aceitou Jesus, ela tinha de levar eles para a igreja, nós para a igreja. Era uma distância bem bastante longa. Então, ela levava os 7 filhos, mas ela mexendo com, a, com, a, com as coisas delas, né? Ah, quando ela chegou lá, não demorou muito tempo ela levando nós. Então, antes de terminar esse seminário, ele fez o convite, ela disse que sentiu no coração de aceitar Jesus. Ele fez o apelo e ela aceitou Jesus. E aquele irmão, aquele pastor, ele não era pastor ainda, que hoje ele é pastor da Igreja Batista. Foi lá com ela e para desarrumar aquilo, mas lendo Salmo 91, eu sei que quando terminou, minha mãe tremia toda, e graças a Deus
ele dizia que ia matar toda a família, né? Aquelas manifestações, e que ela não ia ser feliz, mas a minha mãe é feliz com Cristo, porque ela ficou na Igreja Batista, foi abraçada, não desistiu, foi firme na fé. Mas depois ela veio, com a graça de Deus, encontrou aonde ela tinha saído quando era criança, que a mãe dela, né, foi adventista e faleceu. Ela criou os irmãos dela e depois ela voltou para o caminho que ela, né, era de berço Então, e sua mãe voltou para a igreja. também Mas deixa a primeiro foi igreja. nós, os filhos, que fomos para a Os igreja. filhos vêm Foram nós, primeiro, sua mãe depois é libertada e amadurece na fé e volta à sua origem adventista do sétimo dia. adventistas. Deixa eu falar aqui com os irmãos batistas um pouquinho. Aqui nesse momento, amado, ou você é da Assembleia de Deus, Deus é amor, seja qual for o seu credo religioso, nós amamos, vocês são nossos irmãos. Irmãos. Deus tem filhos em todas as congregações que professam o nome de Cristo. Tem filhos lá, filhos fiéis. A gente não discute fé e sinceridade aqui. Qualquer coisa que venha colidir aqui será a questão doutrinária. E nesse momento aqui a gente coloca a Bíblia em cima da mesa e pede a comprovação dela. Então, você batista, Assembleia de Deus, Deus é amor, seja qual for o seu credo religioso, entenda uma coisa: nós somos irmãos. Amém. Mas, quando a Bíblia é colocada em cima da mesa e a doutrina é testada, deve prevalecer a Bíblia. Eu te dou um conselho, amigo: vasculhe a palavra de Deus e busque a doutrina do reino que Jesus estabeleceu. Ela está lá. Uma delas é que depois da morte não existe vida, não existe alma morta. A alma é um ser vivo. É o que estamos estudando agora na lição de escola sabatina. Só que para muitas igrejas, a alma, você morre, a alma sai de você consciente, ou vai para um purgatório, purificado depois, ou vai direto para o inferno, ou vai para um lugar esperar a ressurreição já consciente. Amados, isso é impossível segundo as Escrituras Sagradas. Impossível. É nesse aspecto que nós, em algum momento, vamos entrar em uma certa colisão. Mas a palavra de Deus deve prevalecer. Rai, você vem para a Igreja Adventista no contexto de um evangelismo grande, feito em E, Teixeira de Freitas, sim, e você começou a frequentar e você fugiu do irmão Evaldino. fugi dele, Edivaldinho, na verdade. Você fugiu dele por quê? porque eu não conhecia, né, pastor? Eu achava assim, eu já sou batista, para que eu fui dar meu nome para esse homem para vir dar estudo? E eu escondi dele por 3 vezes. Até que ele Eu persistiu. fugi a primeira, a outra eu escondi, na outra ele me pegou de jeito. Você começou a fugir do irmão Evaldinho, Edivaldi, Edivaldinho, mas Edivaldo é o nome dele, né? é, E aí ele persistiu em dar estudo bíblico, disse, orou, estou aqui com vocês. Você fez 3 estudos num dia só, num dia só e eu queria até mais, meia-noite. Até meia-noite. Eita até coisa meia-noite. boa. Eu dizia para ele, ele falou, não posso, não posso. Ele, tá Aí bom. E acontece um negócio legal com você, porque você primeiro foge do irmão Edivaldo, porque você é batista. Eu disse, meu Deus do isso, céu, por que que eu fui dar o nome para esse homem? Homem persistente desse. Ei, irmão, você que está estudo aí, ó, não desiste das pessoas, não, rapaz. Tá dando trabalho? Vai lá até. Pega, pega, pega firme aí no Espírito Santo. E aí ela foge do Edivaldo, Edivaldo persiste, 3 estudos até a menor, ela começa a gostar daquele negócio. Aí ela começa a frequentar a igreja. Aí ela começa a fugir. Ela frequenta, oh meu Deus do céu, frequenta a igreja escondida dos irmãos batistas. foi. Por que que tu Olhava fazia isso? pro lado e pro outro para ver se não via ninguém da igreja para mim pra ir Por que que tu fazia isso? com vergonha.
dos irmãos da Igreja Batista não me veio com a Bíblia no sábado. Era só no sábado, porque era de manhã. Aí eu Ah, olhava de um lado do outro, não via, andava rápido para chegar à igreja. meu Engraçado que Deus. quando terminava o culto, na volta eu não tinha esse problema, só na ida. Meu Deus, como é que pode, né? Ô, você que é aqui de uma igreja, que está aqui com a gente, aí você já passou pelo sábado aqui, está aprendendo a imortalidade da alma, você já aprendeu aqui como é que Jesus vai voltar, nas nuvens do céu, porque biblicamente o arrebatamento não entra na doutrina, não tem como entrar esse arrebatamento da forma como é pregado, né? Que vai, de repente, some o pessoal que está fiel, o restante fica aqui durante 1000 anos. Você estuda a Bíblia, não dá para entender dessa maneira, é muito claro todo o processo, né? Você está dando de cara com o santuário celestial, coisa que você nunca tinha estudado na sua vida. Entendeu que Jesus está no. Você está aprendendo tudo isso, está aprendendo que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que a alimentação Deus permitiu algumas e proíbe outras, porque Ele não quer que o nosso corpo esteja. Você está aprendendo tudo isso. Ou faz assim, ó, não foge de ninguém, não. Ser adventista do sétimo dia, sendo que você tenha que deixar a congregação que você está agora, porque você está entendendo a verdade mais amplamente, não significa que você não ama aqueles irmãos. Significa que você ama mais a Deus. E a palavra deve prevalecer. Fazer um apelo no seu coração, irmão. Seja sincero com o grupo religioso onde você está. Vá lá e diga, pastor, conheci a verdade. O senhor tem que ensinar isso aqui, pastor, é Bíblia. Vá nos seus irmãos, eu não estou traindo vocês. Eu não sabia o que eu sei agora. Se vocês quiserem aprender, vem comigo. Seja transparente e assuma a sua fé adventista. Por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje. Entendeu ou não? Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Vai lá, irmão. Toma a sua decisão hoje e me avisa. Avisa pelo seu moderador. Pastor, hoje no seu apelo, no testemunho da RAI, não vou fugir da minha igreja, não. Eu vou dizer para eles que eu vou ser adventista porque eu conheci o que eles precisam conhecer. E avisa para mim que você tomou essa decisão, porque eu quero saber o que está acontecendo depois na sua casa. Você teve, você teve dois filhos, né? Um, quando você transiciona ali, você tem um namoro, fica grávida, não vai rolar o casamento e você vai ficar com esse filhinho. Coisas da vida, todo mundo passa por isso, muitas pessoas. E depois você tem um outro filho. Então você, qual é a como é que é o contexto da sua família? Hoje você é casado, casada, como é que é, filho? Hoje eu ainda estou praticamente para dar os nomes para casar, ainda não estou casada e estou aguardando porque estou ansiosa para me rebatizar, porque se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, não teria feito o que eu fiz, né? Errado. E me dói o coração, como eu me sinto trair o meu Deus, mas também Deus sabe de todas as coisas porque eu estou cá. E a pessoa que eu estou é uma pessoa assim, muito especial. Também hoje já tenho evangelizado, ele já tem aceitado a palavra. E eu sei que Deus já me perdoou e eu estou em oração e na batalha já para o meu casamento. E já está assim, ele aceita já, está tudo certo. E esse é o meu propósito agora, é me rebatizar, casar logo, logo, porque eu tenho medo de perder a minha salvação na situação que eu me encontro, mesmo na Muito busca bem. diária do Espírito Santo. A Rai, ela é reaquecida pela experiência com o Espírito Santo, tem orado pelo seu marido, e na vida a gente toma algumas decisões, né? E a Rai uniu-se a esse novo parceiro sem estar casada legalmente, sabe que essa atitude não é a que Deus espera, se arrependeu dela e já organizou tudo para que ela se case, seja rebatizada, com a esperança no coração de que o seu marido, que hoje concorda com a fé, se converta e toda essa casa
sirva ao Senhor. Sabe, Amém, eu querida? recebo. A RAI tem que fazer esse ajuste. Amém. Esse é um ajuste da RAI que está externo, sabe? Está todo mundo vendo. Mas sabe qual é o ajuste mais importante? Não que esse não seja, são aqueles ajustes internos. Sabe aqueles que ninguém vê? Sabe aqueles que você mente através de um sorriso dissimulado? Sabe quando você mente, as pessoas perguntam assim: "E aí, tudo bem?" Aí você diz assim: "Tudo bem, tá bem nada, tá ruim." Outro dia, meu irmão, filho da minha mãe, irmão de sangue, né? Que nós somos irmão de sangue também, né? Mas ele me ligou e disse assim: "E aí, mano, como é que tá? Tá tudo bem?" Eu disse: "Não." Ele ficou em silêncio alguns segundos, porque ele esperava que eu dissesse assim: "Não, irmão, tá tudo bem." Sabe, amado? A Rai tá resolvendo o casamento dela para se rebatizar. Todo mundo vê, sabe que ela precisa se casar. Mas e aquelas coisas que estão dentro, ninguém vê? Você está entregando para Deus, né? Você está deixando Ele iluminar a sua vida? Ou nós somos só uma casca? Ou a gente está mexendo só no que as pessoas conseguem ver, hein, irmãos? Será que a gente só está ajustando aquilo que as pessoas conseguem ver? Deixa eu dizer para vocês, amados. Se a gente está ajustando só o que as pessoas conseguem ver, nós não suportaremos as dificuldades da vida. Quer ver? Ai, Sim, pastor. você se torna adventista do sétimo dia, depois você vai se separar do seu esposo, e aí você já tem hoje uma nova relação Sim. firme. Você vai entrar na sala em 2021. Ju... Sim, É, junho de 2021. e você entra na sala muito próximo a uma tragédia que aconteceu na sua vida. Foi, E foi. lá em 2021 você falou conosco. Falei. Você falou conosco. Me diz uma coisa, o que que aconteceu com esse rapaz aqui? Quem ele é? É o meu Lucas. Meu Luquinhas, Esse é o o seu amor Lu. da mamãe. Quantos anos ele tem aqui? Aí ele estava com 30 anos. Aí estava com 31. 31. O Lucas, como muitos jovens, se enveredou por alguns caminhos, né? Equivocados. E como fruto dessas escolhas, ele se colocou em risco. E me parece que por vínculo dessas coisas, ele sumiu no dia 13 de dezembro de Foi, 2021. E 2020. foi achado em 24 de janeiro do mesmo ano. O que que Mesmo, não, aconteceu com ele? 2022. Aí ele some em 13 de dezembro de 2021 e vai Isso, ser encontrado dia 24 de janeiro de 2022. isso. O que que aconteceu com ele, Raio? Pastor, ele disse assim, minha mãe, ele estava no centro de recuperação e ele disse, minha mãe, eu já estou bem, agora eu já estou bem, vou ficar com meu pai. Tudo bem, filho, você tem certeza? Eu não queria, eu queria que você ficasse mais um pouco. Mãe está preparando para ir ao Brasil. Quero encontrar você, o seu irmão. Mas eu estou bem, minha mãe, estou ótimo. Meu pai precisa de mim, eu vou cuidar dele. E ele saiu de lá, do centro de recuperação. Logo, a minha mãe, com minha irmã, providenciou as passagens para ele para Goiás, lá em Rio Verde. E ele foi para lá. No dia 26 de outubro, ele foi. E ele ficou mais ou menos só um mês lá em Rio Verde, um mês. E eu sempre mandando a sala, conversando com ele, ele assistia a sala, e ele dizia: Minha mãe, eu não sei por que que Deus ainda tem muito cuidado comigo, ele ainda tem me protegido. E aí ele ainda foi para a igreja lá, começou a tocar e tudo. E eu orando, e às vezes as pessoas diziam assim: Ai, não sei como você ainda. Ele não tem jeito. Eu falei: Tem, porque eu confio nesse meu Deus Todo-Poderoso.
eu confio, eu tenho certeza do milagre. Seja qual for o milagre, eu tenho certeza. E às vezes eu descia a escada e da minha casa aqui dizia: Deus, o Lucas não é meu, ele é teu, faça o que o Senhor quiser. Eu comecei a falar assim para Deus: faça o que o Senhor quiser, ele é teu, ele é teu. E ele começou a assistir a sala, porque eu entrei em junho, e quando ele saiu, nesse período eu mandava, ele assistia um pouco a sala. E quando chegou esse período que ele desapareceu, no dia 13, eu ainda fiz, joelhei com ele, no dia 12. Joelhei com ele, mãe vai orar com você, filho. Nós oramos, conversei com ele. E no dia 13, meu filho mais não falou. Mas eu entrei em desespero, assim como a situação. Ele nunca deixou um dia de ligar para mim, dizer que me amava, que eu era a pessoa mais especial e tudo. E quando eu liguei, ele não atendia, não atendia, e eu orei, falei para Deus, e eu e antes ele me deu o número do patrão dele. Eu liguei para o patrão dele, e aí foi quando eles falaram que o patrão disse que não tinha visto ele, que ele também não tinha que trabalhar. E foi quando tudo aconteceu, essa tragédia, né, pastor, que ficou procurando, encontrou, quando encontrou nesse período de dia 24 já em parte de decomposição, o corpo do meu filho. Seu filho então foi morto e desovado. Isso, Seu filho saiu no dia 12, você tendo orado com ele, sim, e você recebeu os ossos do seu filho. foi só os ossos. Eu mudei minha oração, meu pastor. Eu mudava, porque uns comentavam, outros falavam, e eu pedi a Deus. Eu entreguei ele para Deus, eu entreguei literalmente nos braços do Pai. E o mais importante é que quando estava desaparecido o meu filho, é, eu, não dei, eu pedia para Deus: não me deixa eu ficar sem comer, não me deixa, Senhor, eu ficar sem dormir. E Deus me fez tudo perfeito. Ele não deixou eu sem dormir, não deixou eu sem Como, comer, e como é não que deixou eu você, desesperada. como Eu é que falava: na você hora vive? certa, Deus vai me mostrar, meu filho. Na hora, seja como for. Eu quero que Deus, Jesus, Espírito Santo, me aqueça, me prepare. Sei que no dia que eu recebi a notícia, eu tinha chegando o enterro do meu sogro, e foi quando o pai dele ligou, dizendo que tinha encontrado. Aquele momento foi impactante. Eu subi correndo, que eu estava com a família do meu esposo aqui, e acabar de chegar do velório, e ele me ligou: olha, já encontrou, e é o corpo dele, do Luquinhas. E naquele momento eu bati o meu joelho no chão, eu gritei com toda a força, com toda a minha força eu gritei. E depois eu me joelhei assim, me joguei no chão, e me veio à mente: foi o que você pediu, foi o que você pediu. E eles me pegaram, a família do meu esposo me pegaram, queria me dar medicação. Eu falei: não, não quero medicação, não quero nada, só quero água, só quero água. E claro que eu chorei muito, e aconselhava os filhos da minha cunhada: ama sua mãe, ama sua mãe, ama sua mãe. Meu filho me amava, meu filho me amava. E foi assim, pastor. Foi a parte dolorosa que, a este momento, eu vivi no Espírito. Eu andei no Espírito. E Deus não me deixou sequelas de depressão, de angústia, de tribulação. Eu continuei minha vida no Espírito. Rai, é, a gente sabe que Deus pode todas as coisas. Inclusive, ele poderia ter livrado seu filho. Sim. Deus pode todas as coisas. Mesmo você orando, não houve esse livramento. Uhum. Como você manteve a sua fé em Deus? Buscando, buscando. Eu creio, pastor, que se eu não estivesse
conhecido a Sala 57, eu não estaria, hum, eu não receberia essa notícia da forma que eu recebi ou estava, ou falava com Deus, que eu pedia antes para Deus errado. Eu pedi errado para Deus. Tira meu filho disso, eu quero meu filho assim. Eu falava para Deus, eu conversava com Deus dessa forma. A partir do momento que eu mudei a minha oração e falei para Deus que ele fizesse estava bem feito e que ele me preparasse no espírito, porque foi através da sala. Foi a partir daí que eu comecei a buscar as madrugadas, a propósito mesmo, e eu senti que Deus estava cuidando de mim. Eu senti que Deus estava cuidando de mim. E a sala me ajudou muito, muito, muito. A sala foi para mim o passaporte, e digo, o passaporte para enfrentar essa dor e o passaporte para mim ir para o céu, porque senão eu estaria perdida nesse momento. Eu não estaria aqui dando esse testemunho, porque eu já vi vários testemunhos aqui na sala falando, a dor de perder um filho é muito grande, é muito, muito grande. Mas, pastor, depois do falecimento do meu filho, que eu clamei a Deus, pedi a Deus, isso que ele fizesse a vontade da vida do meu filho e me preparasse no espírito, tudo foi diferente, tudo foi diferente. E eu sinto assim hoje que Deus me preparou tanto que eu chorava às vezes, eu chorava quando eu vinha para o meu quarto fazer minha devoção, porque hoje eu tenho minha devoção com Deus, falar, Deus, olha, eu quero chorar que eu estou com saudade do meu filho. Eu converso com Deus assim, eu estou com saudade. Eu não aguento, eu vou ver a foto dele, eu dizia para ele, eu vou ver a foto dele, vou ver que ele tocava os louvores e mandava todos para mim, ele com a família, eu vou ver, mas depois eu vou chorar. Viu Jesus, viu Deus, viu Espírito Santo? Agora, por favor, põe a mão na minha cabeça, me consola, porque quando eu levantar daqui de joelho, eu quero levantar forte no Senhor, e todos os dias foi dessa forma. E hoje eu não choro pela morte do meu filho como eu chorava, eu não tenho aquela dor profunda que parecia que cravava uma faca no meu peito. Eu sinto saudades do meu filho, sinto saudades. E assim falo para Deus. Um dia o Senhor disse assim, me ligou e disse, Rai, se você vê o seu filho no céu, eu sei que você não se lembra, se você não vê o seu filho no céu, não, você não vai ficar triste. O Senhor falou isso para mim. Porque você foi uma mãe de oração. E o mais importante eu vejo hoje, pastor, eu estar no céu também. Se eu não me preparar, eu também não vou estar no céu. Eu tenho que me preocupar com os meus filhos, com a minha família, estar no céu. Mas eu também tenho que me preocupar a mim, a estar no céu. Eu não posso me apegar na dor, porque senão eu vou perder a minha salvação. Pai, o primeiro milagre, diz uma música do Arautos do Rei, é confiar. Quando a gente não entende, irmãos, a gente tem que confiar. Quando a gente pede e uma tragédia como essa acontece em nossa vida, nós temos que confiar. Quando você pede para a dor desaparecer, ela não desaparece, a gente tem que confiar. Quando você ora para a transformação do seu marido e ela não acontece, a gente tem que confiar. Quando você ora para o emprego e ele não vem, a gente tem que confiar. E É sabe assim que eu como a gente confia? A gente confia olhando para o universo e vê que Deus coordena todas as bilhões de galáxias. Elas não se chocam. Deus mantém a nossa galáxia girando em torno de um Sol na distância correta, sem afastar, sem se aproximar. Ele quem cuida de tudo isso. Deus mantém seu coração batendo todos os seus anos de vida.
Amém. Existe sangue correndo na sua veia, distribuído corretamente nas extremidades, 1 litro no cérebro, coordenado por Deus. Ele cuida de tudo isso. E quando a gente não entender, confia, confia. Olha para o passado e vê quantas vezes Deus já cuidou de você, para não ter a impressão que agora que Ele não atende uma oração como você quer, por mais dor que isso lhe cause, opressão, Ele cuidou tantas outras vezes. Por que que você vai classificar como não cuidador se uma coisa não está do jeito que você quer? Mesmo que lhe cause tanta aflição, mesmo que lhe cause dor, como receber os ossos do próprio filho. Irmãos, isso é demais. Uma outra coisa. Pastor, Isso- porque o sim do Senhor ah, é bom, o não do Senhor também é bom. Eu aprendi assim, e Ele permite algo nas nossas vidas para transformação. Eu agradeço a Deus passar pela essa dor, porque hoje eu sou diferente. Eu sou diferente hoje. Eu aprendi a ter um convívio diário com Deus. Às vezes eu sentia, hoje, olhando para mim, que minha vida cristã era relaxada, era rápida. Eu não tinha esse convívio espiritual que eu tenho hoje. E Você ela, vai aprender esse convívio íntimo aqui na sala, na quando você sala, descobre foi na o sala, pastor. Espírito Santo como esse amigo que derramado pelo próprio Jesus para que eu esteja ligado nele mesmo, né? Jesus derrama o Espírito Santo para que eu tenha intimidade com o Espírito, não para eu viver só no Espírito. O primeiro grande aspecto é que eu vivo em Cristo por meio dele. Agora, escute uma coisa. Enquanto a gente confia, você pode todas as coisas, amado. Você é um ser humano. Deus, Deus veio aqui salvar a gente porque ele sabia que nós não tínhamos a menor condição de fazer isso. Então, enquanto você confia, confiar é quando você não entende, sabe? Confiar é quando lhe falta. Confiar é quando parece que para você é óbvio, Deus parece não agir, aí é confiar. E deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Você pode chorar, sabia? Você pode se entristecer. Uhum, Claro que pode. Você pode sim, se ajoelhar e gritar e dizer assim: Por que, Senhor? Por quê? Você pode sim. Quem disse que não? Quem disse que não? Você pode se angustiar. Você é um ser humano, irmão. Isso não é falta de fé. Se for assim, Jesus não teve fé. E isto não é verdade. Porque se ele tivesse falhado em sua fé, nós estaríamos condenados. Pastor, como assim? Jesus sabia que ele era filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Ele sabia. Mas um dia, diante da cena, e ele sabia que tipo de surra ele ia tomar, ele sabia que o peso de todo o universo estaria, de todo o planeta Terra estaria sobre ele, levando sobre ele toda a iniquidade da raça humana. Ele se, ele se reservou no jardim de Getsemane, ajoelhou, e a Bíblia diz que ele suou. Foi tão intensa a angústia de Cristo que ele suou gotas de sangue. Sabe o que é isso? Ninguém nem sabe. Isso nunca se repetiu, né? E aí, no meio da angústia dele, ele disse: Senhor, se tem outro jeito de salvar a raça humana que não seja com a minha morte, pelo amor de Deus. Que ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que que ele está querendo dizer, irmão?
Deus, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Se tem outro jeito de salvar a raça humana, sem que isso passe pela minha morte, se tem jeito, faz de outro jeito, passa de mim isso. Jesus, ser humano, chorando, irmãos. Não é falta de fé, não. É ser humano. O que a gente não pode? A gente não pode duvidar. Chore, se angustie, sinta saudade, pergunte por quê. Só não duvide, porque Deus sempre cuida, tá bom? Eu vou tentar uma música aqui, Rai. Segura aí. Se eu perceber que ela não vai rolar toda, eu vou tirar, tá bom? Tá Fica bom? tranquilo. Mas eu acredito que será possível. Vamos ver. Tomara que sim. Ouça aí, irmão. Ouça. Na sua angústia, ouça. Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois o milagre ainda pode acontecer. Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo
com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam, sempre no colo de Jesus. A gente tem que aprender a chorar, sabe? Marilza, essas lágrimas que você chora, filho, tem que cair no colo de Jesus. Tem, tem um Deus que está cuidando de você, sabe? E ele vai explicar, Claudinha, o que ninguém consegue entender, nem a gente mesmo. Às vezes acontecem coisas com a gente que a gente não consegue entender. E a gente tem uma tendência de querer colocar Deus na parede, né? Mas ele vai explicar. Eu tenho certeza absoluta no Deus que eu creio. Quando ele explicar, Valdir, vai ficar tudo bem. Quando ele explicar, Elô, vai ficar tudo bem. Até o sofrimento vai fazer sentido. E agora as nossas lágrimas precisam cair no odre chamado Jesus Cristo, que é especialista em enxugar lágrimas, Elô. E quando ele, por fim, velhinho, sua família que tem sido tão assolada por tantas coisas nesses últimos dias, que a gente não comenta todas aqui, mas chora no colo de quem pode amparar suas lágrimas. E secá-las para sempre. O nosso Deus é assim. Amém? A Rai recebeu um saco com seu filho dentro. E o milagre maior que Deus fez na vida dessa mulher que está na sua frente foi confiar em Deus, mesmo não entendendo. E é bom andar com ele, saber. Obrigada pelo louvor. Foi bem isso que eu vivi. Eu sei, é o que a gente Isso. vive. E Sabe por quê? através dessa, dessa dor grande, eu aprendi a orar pelos meus semelhantes, ver respostas de Deus, que é a coisa mais linda, a resposta de Deus assim me usando para orar pelas pessoas. E, e isso me alivia quando eu vejo assim um milagre acontecendo. Hoje eu oro pelos filhos das minhas amigas que têm passado momentos como eu passei, me levanto nas minhas madrugadas, choro, e elas falam, Senhor, eu não sei o dia que o Senhor vai me dar essa resposta, eu sei que o Senhor vai dar. E é confiar, é confiar. E hoje eu aprendi a andar com Deus, até fazer o meu comer, eu pergunto a Ele, Espírito Santo, o que é que eu vou fazer? É confiar, nada meu, nada, eu não preciso de nada. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade em mim. E Ele vai fazendo. Quando meu marido chegar a degustar do meu comer, que o Espírito Santo me indicou a fazer. E faço isso todos os dias. Peço para Deus colocar pessoas na minha vida para me estar servindo. E eu tenho recebido muitos milagres, muitos milagres. O maior milagre é estar na presença de Deus e ter medo de estar distante dele, porque eu sei que se eu desviar o meu olhar um pouco, eu posso afundar, que é o que o inimigo quer. Mas ele não tem poder na minha vida mais, porque eu sou blindada pelo Espírito Santo. Eu aprendi. A Sala 57 me ensinou. O Senhor levantou esta nação, esse povo. Às vezes eu choro de madrugada, pensando nessa multidão de pessoas na minha oração, eu olhando. Senhor, coisa mais maravilhosa o Senhor colocou na minha vida.
E eu não esperava de, de ser tão contemplada dessa bênção. Hoje eu tenho bênçãos, não tenho uma amargura. Deus deu, Deus me colocou aqui, falou, ó, filha, você tem que passar aqui, mas você vai ter muitas coisas por fazer, muitas bênçãos, mas e eu tenho feito isso. E se eu faço alguma coisa que eu vejo que, meu Deus, que eu desagrado a Deus, até na manifestação da minha palavra, eu chego em casa e falo com Deus. Senhor, me ajuda, não deixa eu envergonhar a Ti, por favor. Eu não quero envergonhar a Ti, eu quero ser luz por onde passar. Eu Sabe o choro que, hoje porque eu quero sabe o levar que, mensagem, eu choro hoje porque eu quero fazer o bem, mas sabe não o que por é isso que angústia. você, sabe o que é isso que você está ouvindo agora? Isso aqui é loucura para o mundo. Uhum. Porque a Rai ama o Deus que eles dizem assim: se ele é teu Deus, por que não livrou teu filho? E a Rai permanecer amando a Deus, servindo a Deus, sabendo que Deus tem o melhor para ela, é loucura para os que não temem. Essa é a loucura do Evangelho, né? Irmão, eu posso garantir para você uma coisa, meu amado. No dia que esse mesmo Jesus que apara tuas lágrimas hoje, Vera, no dia que ele, ele vai se encontrar com você, e ele tem nome para cada lágrima dessa, Verinha, para cada uma delas. E quando ele explicar o motivo de todas elas, você vai dizer: obrigado. Eu sei que agora dói, mas vai fazer muito sentido, sabe? Vai fazer muito sentido. Aí depois, eu quero lembrar vocês: nós vamos chorar no céu, Amém, vamos chorar na nova terra, mas é amém, só de alegria. amém. Só das emoções de conhecer a Deus pessoalmente, o grande plano dele, conhecer tudo que ele criou e eternamente estar na presença dele. Você acha que eu não vou chorar? Mas serão lágrimas quentes, de alegria. Por enquanto, chora, chora, derrama as tuas lágrimas no colo de Jesus. Rai, obrigado por você nos constranger com uma fé tão bonita, tá bom? Eu Obrigada amo eu, você, eu preciso de eu você amo para ser ser, aos feliz. meus irmãos. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amor? Antes de finalizar, eu quero deixar uma palavra aos meus irmãos, essa sala maravilhosa, que a sala, ela é um passaporte nosso para o céu. Eu já disse no início. Não desiste, não desiste. Vai ter, às vezes, parece que nós estamos no nível dessa altura, mas o inimigo vem, a hora que vem, dar uma chapada para que nós venhamos. Mas não desanima, não. Seja forte, corajoso, não tema, porque Deus é contigo. E sinta-se abraçada por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Ele encaminha nós no melhor caminho. E nós, quando estamos nos braços do Pai, nós sentimos aliviada, mesmo com qualquer dor. Entrega, Jesus, entrega. Não se esqueça disso, porque você, com Ele, você é vencedor. Sem Ele, você. A tendência é vir vários tipos de problema e doença, e o que o inimigo mais quer. Então, ande com Ele, segure na mão dele por onde você andar. Eu agradeço o meu pastor Wagner, que, se for da vontade de Deus, um dia ele, se nós encontrar, eu queria muito que ele me batizasse, mas eu não sei. Deus faz planos e propósitos. Essa família maravilhosa, meus pastores, todos esses pastores que eu tenho acompanhado, guarda aqui no meu coração. A minha família, a minha mãe hoje, que não assistia à sala, hoje ela está assistindo à sala, ela é viciada na sala 57 hoje, graças a Deus. Tem meu irmão Batista, que hoje está assistindo à sala, o senhor falou sobre ele, ele é um missionário da Igreja Batista, e hoje ele teve tempo de assistir à sala, e eu agradeço ele, estar aqui conosco, participando.
todos os meus amigos que estão aqui também contribuindo para ouvir esse momento tão especial. O meu muito obrigado, meu pastor. Muito obrigada, Sala. Obrigada à minha Miriam, que sempre tem mandado os links para mim, tem sempre mandado um oi. Muito obrigada, minha moderadora. Você é uma pessoa especial. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, pela essa Como é que é o família. nome da sua moderadora? É Miriam. Eu A não Mi. tinha, a partir daquele problema que eu tive, ela veio ficar comigo, então ela é muito especial na minha vida. Espero ela cá na minha casa. Cada um de vocês que quiserem vir passear e passar dia na minha casa, minhas portas estão sempre abertas. Amém. Vamos orar? Vamos. Eu Eterno te amo, Deus. preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, creio mais em Deus porque o Senhor existe. E olha, eu muito abraço para todos vocês, a sua família. Te amo, viu? Amém. Eu também amo você. Vamos orar. Ah, Deus, como é bom começar um dia assim na tua presença. São tantos os problemas, mas o Senhor é o nosso escudo, é a rocha na qual somos quebrados e andamos em terreno firme. Obrigado pela fé que a Rai demonstrou para nós hoje. Consolida a nossa, onde for o nosso desafio, e que nós nos permitamos, como seres humanos, passar pelas oscilações humanas, mas nunca duvidar de Deus. Nunca. E aí ele tem condições de cuidar de nós enquanto não entendemos algumas coisas, para que ele tenha oportunidade de nos assentar e dizer: olha, filho, foi assim, 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 por isso, por isso. Você não entendia, mas você estava cuidando de você. Amém. Eu sei que quando ele fizer isso, nossas lágrimas de tristeza secarão para a eternidade, e dos olhos dos salvos nascerão lágrimas apenas de gratidão e alegria. Por enquanto, Senhor, ampara nossas lágrimas, são muitas dores. Ampara e cura segundo a tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Parece que eu ouvi um tal de bom dia com alegria por aí. Deixa eu ver se foi mesmo. Dia com Bom dia, alegria. com Dia alegria. com alegria. Vambora! Testemunho maravilhoso, Raimunda. Graça e paz. Bom dia, pastor. Com muita alegria, pastor Wagner. Bom dia, com E alegria. Tá na hora de dizer tchau. Tchau, Tchau, tchau. Fala assim, todo mundo. Tchau, meu pastor. pastor Wagner. Querido. Desenhando, viu? Te amamos, pastor Wagner. Bom dia, Amanhã.